Segunda-feira, 10 de março de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Exportações de carne bovina batem recorde para fevereiro, enquanto demanda interna segue travada no mercado do boi gordo. Açúcar em Nova York tem alta de 3%, com incertezas sobre a oferta mundial. Poucas mudanças no mercado de café, com operadores aguardando novidades sobre a produção no Brasil. Mês de março começa forte para as exportações brasileiras de milho. Óleo de soja em queda pressiona a cotação do grão em Chicago. E o mercado inicia a semana com preços estáveis nas praças paulistas para o boi gordo. De um lado, pecuaristas retendo os animais em busca de negócios acima dos preços de referência. De outro, as vendas de carne seguindo em ritmo lento e mantendo aí as cotações estáveis. De acordo com a Scott Consultoria, boi gordo segue cotado a R$ 310 por arroba, a vaca gorda a R$ 280 e a novilha R$ 298 por arroba. Mas o CPE lembra que essa semana começa com as escalas mais curtas nos frigoríficos. Muitos frigoríficos vão precisar comprar animais e se esses frigoríficos que abateram menos na semana passada diminuírem as suas ofertas para os supermercados principalmente, os preços da carne podem até subir. No entanto, ainda é cedo para afirmar que essa alta pode chegar até a arroba do boi gordo. Vamos ver como encerraram as negociações no mercado físico, de acordo com a Scott Consultoria. Dia de recuo na praça de Belo Horizonte, em Minas Gerais, R$ 270 preço em real para arroba. Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 296, preço também em queda. Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 290 também, preço recuando. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 13 tiveram queda, e apenas o oeste do Maranhão teve elevação nos preços. Lá no oeste do Maranhão, a arroba foi negociada a R$ 290. O Douglas Coelho, da Radar Investimentos, falou Notícias Agrícolas sobre os fatores que devem orientar o comportamento do pecuarista e, consequentemente, os preços da arroba ao longo dos próximos dias. Veja o que ele disse à nossa reportagem. A gente começa essa semana ainda com alguma ressaca, né? Alguma morosidade dos negócios. Boa parte dos participantes estão avaliando como é que estão os preços de balcão, como é que estão as indústrias, como é que foram as vendas, né? Mas o que a gente tem por aqui é um cenário que boa parte das indústrias ainda está fora dos negócios. Outras que estão negociando estão com preços de balcão na casa de 305 até de 310, mas com poucos negócios também nessa faixa. Então, a semana começa em ritmo lento, mas de olho nesses preços de balcão e a necessidade das indústrias também, uma vez que se o feriado já tirou alguns dias de negociação e alguns outros continuaram fora das compras, possivelmente em algum momento eles devem abrir para se abastecer um pouco mais de matéria-prima. A própria postura da indústria de ficar fora dos negócios gera uma tensão natural, né? O comprador não está querendo levar mercadoria. Ou 305 também é um preço relativamente baixo frente ao que a gente viu nas semanas anteriores, mais próximo de 315, de 320. Não é tão atrativo, mas o pecuarista também não está no momento em que ele sai vendendo os animais à torta direita, de bate-pronto. Então, por isso, essa morosidade também, a indústria tenta baixar, o pecuarista dá uma avaliada melhor, cota com outros frigoríficos, fala com os outros pecuaristas amigos, tenta equalizar melhor essa volta no carnaval. Mas se o mercado interno não está contribuindo muito, principalmente em relação aí à demanda de carne bovina, em relação às exportações, a notícia é boa. O volume de carne bovina in natura exportado em fevereiro fechou em 190 mil toneladas, é o maior volume da história para um mês de fevereiro, uma média diária de 9.500 toneladas, um aumento de quase
7% em relação ao mesmo período de 2024. Portanto, boa notícia aí vinda da exportação de carne bovina. A gente confere a movimentação agora na B3 já precificando aí esse bom desempenho das exportações também. Março subiu 1,67% a R$ 307,45 por arroba, evoluindo bem. O abril voltando também a precificar aí a arroba acima dos R$ 300, 304,20, uma alta de 2,08%, mercado bastante firme, com alta expressiva. E o maio, R$ 305,60, uma alta de 2,38%, portanto, um dia bastante interessante para os negócios lá na B3, depois de uma semana bastante pressionada. Bom, agora o mercado do açúcar. O mercado do açúcar encerrou a segunda-feira com forte alta, em torno aí de 3% nos primeiros vencimentos lá na Bolsa de Nova York. Segundo Leonardo Silvestre, trader de açúcar e etanol do grupo Araí Energy, três fatores estão sustentando a alta das cotações. O primeiro deles é o real tamanho da produção da Índia, que tem gerado forte especulação aí nas últimas semanas e levantando dúvidas sobre a real condição aí da Índia entregar os excedentes prometidos, excedente de 1 milhão de toneladas aí autorizada pelo governo. Fator 2, os investidores que apostavam no mercado baixista para os preços do açúcar estão reduzindo aí as suas posições vendidas. Agora o mercado já vê suporte acima dos 18 centes, o que pode indicar um viés de alta aí. Claro, vai depender muito do que vier de resultado da safra aqui do Brasil. Destaque número 3, com a chegada do outono, as previsões meteorológicas indicam que as chuvas serão menores nas áreas produtoras e não estão sendo suficientes para reverter o tempo seco em algumas regiões produtoras do Brasil. Além disso, já existem sinais de queimadas, conforme registro aí do painel do fogo, plataforma do governo federal que monitora aí os focos de incêndio. Vamos ver então como foram os preços. Primeiro Nova York, depois a gente dá uma olhada também no que aconteceu lá em Londres. Em Nova York, o março fechou a 18,85 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 54 pontos. O maio, 18,58, subindo 59 pontos. E o julho, 18,65, uma alta de 58 pontos. Portanto, um dia bastante positivo, aí, altas em torno dos 3% para o açúcar em Nova York. Vamos ver lá em Londres, comportamento positivo e altas importantes também sendo registradas por lá. Maio, 530,80 dólares por tonelada, uma alta de 590 pontos. O agosto, 513,80, uma alta de 830 pontos. E o outubro, R$ 507,20, uma alta aí 507 dólares e 20 centavos por tonelada, corrigindo, uma alta aí de 990 pontos. O consultor da G7 Agro, João Baggio, reforçou a Notícias Agrícolas os fatores de alta aí do mercado internacional do açúcar e chamou atenção para a oferta no Brasil, que pode direcionar o rumo dos preços do adoçante no mercado internacional. Está todo mundo de olho para saber o que de fato o Brasil vai produzir de açúcar. Tudo indica que teremos aí uma safra mais açucareira do que alcooleira, mas é preciso prestar atenção aí também nos preços do etanol. Veja a entrevista. O mercado caiu ao longo aí da semana do carnaval, uma anterior, deu uma caída aí drástica, como você falou, mas agora vai bem se recuperando porque os analistas estão vendo que isso aí foi uma coisa esporádica, uma venda excessiva, vamos dizer assim, mas não é que tenha vá ocorrer uma super oferta ou vai ter um superávit na produção mundial de açúcar. Porque você tem que olhar o Brasil, que está na entre-safra, você tem que olhar a Índia, que a Índia, no último relatório divulgado, dia 28 de fevereiro, ela apresentou uma queda de 14% em relação à safra anterior. A safra anterior ela apresentou um resultado de 21,9 milhões de toneladas até 28 de fevereiro, e esse ano ela apresentou esse resultado 14% abaixo disso.
Quer dizer, menos produção de açúcar na Índia. Você olha a Tailândia, no último relatório dela, ela tinha uma projeção aí de 11 milhões de toneladas de produção, já revisou para 10 milhões e 400, e eu acredito que vai chegar em 9 milhões e 800, não vai bater 10 milhões de toneladas esse ano, a produção da Tailândia. Agora o mercado do café. O dia foi de ajustes para o Arábica lá na Bolsa de Nova York. Entre os fundamentos, nenhuma grande mudança. Continuam aí as preocupações em relação à safra brasileira, atenção especial para a produtividade dessa temporada, mas com preocupação já para o desenvolvimento da safra de 2026, como explicou para a gente o Haroldo Bonfá, diretor lá da Faros Consultoria. Segundo o relatório da Paine Agronegócios, as condições de lavouras estão muito parecidas com 2024, mas com um menor acumulado de chuvas. Se concretizar essa falta de chuva nos próximos dias, devemos ter uma das piores condições de umidade do solo para o período de inverno, o que pode impactar na formação das gemas florais e, consequentemente, safra de 2026 com o risco de quebra de produtividade, obviamente, caso esse contexto se concretize. Portanto, o clima daqui para frente deve ser monitorado de perto pelo mercado, não só por conta de prejuízos para a atual safra, mas também olhando para o que pode acontecer para a safra de 2026. Diante das incertezas, os operadores decidiram esperar por mais novidades do mercado. Vamos ver então como encerraram as negociações lá na Bolsa de Nova York. Quedas relativamente pequenas. Março, por exemplo, fechou a 3 dólares e 89 por libra-peso, uma queda aí de 85 pontos. O maio, 3 dólares e 84, 40 pontos de queda. E o julho, 3 dólares e 74 por libra-peso, uma queda também aí na casa dos 40, 45 pontos, para ser exato, aí no vencimento julho. Vamos ver as cotações lá na Bolsa de Londres para o café robusta. Um dia positivo, mas também nada muito significativo. Março subindo 22 pontos a 5.364 dólares por tonelada. O maio, 5.364 dólares por tonelada, também com uma alta de 22 pontos. E o julho, 5.342 dólares por tonelada, subindo 24 pontos. Esses são os números lá na Bolsa de Londres. As exportações globais de café verde caíram 14% em janeiro, em comparação ao mesmo período do ano anterior, para 11,3 milhões de sacas de 60 quilos. É a terceira queda mensal consecutiva, segundo informações da OIC, a Organização Internacional do Café, em seu relatório mensal. Aparentemente, resultado reflete aí essa situação cada vez mais apertada da oferta mundial do café. Vamos ver nas praças comercializadoras aqui no Brasil como encerraram as negociações. Um dia basicamente de estabilidade nas praças, exceção aí para Poços de Caldas, que teve uma alta de 2,46%, uma correção aí nos preços, a R$ 2.500 por saca de 60 quilos. Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.400 sem alteração. E Franca, também aqui no interior de São Paulo, R$ 2.600, também sem mudanças. Agora o mercado do milho. Os preços do milho na Bolsa de Chicago tiveram mais um pregão de alta, com o mercado aguardando aí o relatório de oferta e demanda do USDA. O relatório deve ser divulgado nessa terça-feira. O relatório traz a oferta e a demanda aí, não só para os Estados Unidos, como também para Brasil, Argentina, enfim, os principais produtores e compradores, também como a China, do mercado internacional. E a expectativa é de ajuste para a safra aqui na América do Sul, principalmente por conta do que vem passando a Argentina, vem passando o sul do Brasil, e também revisão para baixo nos estoques de milho lá dos Estados Unidos. Ou seja, um cenário aparentemente positivo para os preços. A gente precisa, obviamente, acompanhar a comprovação aí desses números. O acompanhamento das políticas tarifárias também segue no radar do mercado, principalmente se houver acirramento aí das tensões nessa guerra comercial promovida por Donald Trump. Vamos aos números de fechamento do mercado. Começo mostrando para vocês Chicago.
Chicago encerrou a 4 dólares e 58 centos por bushel, uma alta de 3,5 pontos. O maio, 4 dólares e 72 centos por bushel, 2,75 de elevação. E o julho, 4 dólares e 78 centos por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. Nessa segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, informou que o volume embarcado de milho até esses primeiros dias de março, ou seja, 3 dias úteis praticamente, atingiu 447 mil toneladas. O volume já representa um aumento, prestem atenção nessa informação, de 4,5% em relação ao total exportado em todo o mês de março do ano passado. Em 3 dias úteis, já se configurou um aumento de 4% quando a gente compara com o que foi exportado em todo o mês de março do ano passado. Com relação ao faturamento, o Brasil arrecadou 105,7 milhões de dólares no período, contra 100,8 milhões de dólares em todo o mês de março de 2024. Aqui na B3, as cotações do milho também tiveram dia positivo, com o contrato março se aproximando ali dos R$ 88 por saca. De acordo com a Agrinvest, produtores seguem limitando as vendas no mercado spot, à espera, obviamente, de novas valorizações do milho diante de um plantio mais lento da safrinha e principalmente por conta das incertezas de clima para o desenvolvimento das áreas que já estão sendo semeadas. Vamos então aos números da B3, fechamento bem positivo, março, como eu disse, beirando ali os R$ 88, fechando R$ 87,90 reais por saca de 60 quilos, uma alta de 2,14%. O maio, R$ 82, alta de 1,05%, e o julho, 0,99% de elevação a R$ 74,15. E na região de Doutor Camargo, lá no Paraná, o plantio da segunda safra de milho já terminou, mas a sequência aí de dias sem chuvas e temperaturas elevadas começa a preocupar os produtores por lá, principalmente com possível comprometimento ali do potencial produtivo. Quem fez esse alerta foi o produtor rural Ildefonso Alzec. Veja só o que ele disse lá direto de Doutor Camargo. Já está estiagem de novo, o milho que vem plantando já tem uns 30% aí esperando essa chuva. Se ela não vir, já vai dar problema sério no milho também. E aí, Ildefonso, olhando para essas previsões, tem expectativa dessa chuva voltar para a região nos próximos dias? As previsões né? Tem sim, para amanhã, e hoje para amanhã, depois aí, até dia 12, 13 de março agora, estamos esperando chuva. Que o plantio avançou, vai encolhendo e plantando, né? Então, depende de 100% da chuva agora, se vir. Se não vir, aí vai complicar. Até quando que você acha que essas lavouras plantadas de milho conseguem esperar essa chuva, Ildefonso? Depende muito do que foi feito na semente, um tratamento que tem uns que não aguenta muito tempo com tratamento forte. Mas, sei lá, uma semana aí vai bem. Passou de uma semana, esse grão que fica na terra aí, em baixa profundidade, ele estraga, ele pega a umidade da noite, uma friagem, ele quer nascer, não nasce, aí começa a estragar. E milho, raleou, já viu, né? O problema é sério. Agora o mercado da soja. A soja fechou os negócios desta segunda-feira com baixas importantes nos principais vencimentos da Bolsa de Chicago. O mercado do grão acabou acompanhando o mercado de óleo. Óleo de soja perdeu mais de 2,5% na sessão de hoje. A análise é de que pode sobrar óleo e farelo no Canadá, que teriam como destino ali o mercado americano. O mercado também acompanha as condições climáticas na América do Sul, em especial as chuvas que chegaram à Argentina nos últimos dias, porém sem desviar a atenção aí para a guerra comercial promovida pelo presidente Donald Trump. Paralelamente, os traders também vão ajustando as suas posições antes do novo boletim mensal aí de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai ser divulgado nesta terça-feira, dia 11, porém com expectativas de poucas mudanças no caso específico aí da soja. Não se espera muita mudança não em relação aos números trazidos pelo USDA. Mas você vai acompanhar todas as informações e, obviamente, os números desse relatório aqui no Notícias Agrícolas. Assim que os números forem sendo divulgados aí pelo USDA, a gente vai trazendo esses números para vocês.
Vamos ver então como encerraram as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Março, 9 dólares e 99 centes por bushel, perdeu 10 pontos e meio. O maio, 10 dólares e 14 centes por bushel, queda de 11 pontos. O julho, 10 dólares e 28 centes por bushel, uma queda de 10 pontos e meio. Muito bem, esses são os números do mercado da soja. Para finalizar, a gente fala um pouquinho do mercado financeiro, porque hoje é dia do Boletim Focus, divulgado nessa segunda-feira pelo Banco Central. O Boletim Focus trouxe um aumento na inflação, ou pelo menos na perspectiva de inflação, medida aí pelo IPCA, ficou em 5,68%, um leve aumento em relação à semana passada, quando esse percentual era de 5,65%. A pesquisa Focus é realizada com economistas do mercado financeiro e é divulgada semanalmente pelo Banco Central. Em relação à taxa básica de juros, a Selic, o Boletim Focus manteve a projeção da semana passada, de 15% ao final de 2025, uma taxa Selic, portanto, com um potencial ainda de crescimento até o final do ano. Esses 15% são os mesmos aí já projetados desde 9 semanas atrás, portanto, sem alguma novidade aí, mas indicando uma continuidade nesse movimento de alta dos juros no Brasil. O dólar subiu forte nessa segunda-feira, acompanhando ganhos contra outras moedas emergentes, à medida que investidores demonstravam aí aversão ao risco diante dos temores de que a economia dos Estados Unidos esteja desacelerando, um cenário que poderia piorar mais com a implementação das tarifas e acirramento aí da guerra comercial. Vamos ver então como encerraram as cotações. Dólar R$ 5,85, uma alta de 1,09%, dólar ganhando fôlego, portanto, nesta segunda-feira, nesse início de semana. Muito bem, são essas as informações de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que a semana está só começando e, portanto, temos novos fechamentos de mercado ao longo dessa semana para você acompanhar com a gente. Grande abraço, a gente se vê amanhã.